Começou a gravar. Beleza, pessoal. Então, mais uma aula nossa hoje. Vamos falar um pouquinho mais de dinâmica. A nossa aula 16, tá? O que nós vamos falar nessa aula e a aula que vem é um assunto assim que é muito explorado, principalmente no Enem, tá bem? Então, vamos continuar falando de trabalho, vamos falar de energia e fazer alguns exercícios, tá bem? Então, esse tema aqui ela é fundamental. É Enem, é FUVEST, mas o Enem explora bastante. Então, vamos lá. Falando ainda, vou retomar a aula passada, falando de trabalho, lembrando que essa letrinha aqui é a letra grega, do alfabeto grego, chamada tau, tá? E esse trabalho é uma força constante, considerando deslocamentos em linha reta. Então, vamos ver aqui, ó. O que é esse trabalho? É por meio de uma grandeza denominada trabalho, a letra do alfabeto grego tal, estamos reforçando aqui, né, ela chama tal, que a energia mecânica é transferida, né, ou transformada. Então, vamos lá. Vamos considerar um corpo que tem uma certa massa M, que está parado, está em repouso, num plano horizontal e sem atrito. A força, no caso, F, que aqui é vetor, constante em intensidade, direção e sentido, é capaz de fazer com que um corpo realize um deslocamento, ou ΔS, ou pode ser também a letrinha D aqui, conforme representado na figurinha a seguir. Então, vamos montar aqui a figurinha. Eu tenho aqui uma trajetória, né? Essa linha marronzinha aqui é uma trajetória. Tem aqui, olha, uma orientação, sentido positivo da setinha. E aqui nós temos um corpo, que é esse corpo nosso de massa M, que se encontra na posição A. Ok? Aí nós vamos aplicar uma força qualquer. Ela tem uma direção qualquer, a força F. E essa força, ela vai fazer com que o corpo saia da posição A e venha aqui para a nossa posição B. Daqui a pouquinho aparece aí. Para isso, para sair de A e vir para uma posição B, ela vai realizar esse deslocamento aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, sentido do movimento. Aqui nós temos um ângulo. Esse ângulo ele é formado entre a força aplicada e o deslocamento, o sentido do movimento. Esse é o nosso ângulo alfa. Aí, gente, olha, a força F, a parte da força F que provoca esse deslocamento, vamos ter que decompor aqui. Então, passando uma reta na ponta do vetor até encontrar essa linha, nós vamos ter aqui, ó, a força que é chamada força na direção X, horizontal, que é F, que é o total da força, vezes o cosseno de alfa. Por que cosseno? Porque esse ângulo aqui, ó, é adjacente à força. Tá bem? Então, nós vamos tirar essa força aqui, que nós estamos apontando, ela vai tirar o corpo da posição A e trazer para a posição B. Isso vai fazer com que esse corpo sofra um deslocamento que vai de A até B, que nós temos aqui o ΔS ou D, letrinha D. Isso vai acontecer, então, dessa forma aqui, ó. Essa força puxa o corpo à posição B. A partir do momento em que isso ocorreu, realizou o trabalho. Portanto, tem a transferência de energia. Tá bem? Então, vamos lá. Pode-se calcular o trabalho associado a essa força da seguinte maneira. Trabalho é a força na direção do deslocamento x vezes o ΔS. Essa força, que é o Fx, vamos colocar dessa maneira aqui, ó. F é força, deslocamento, cosseno do ângulo alfa. Ou seja, F é a intensidade da força, veja que agora não tem vetor. Aqui eu tenho o ângulo formado entre a direção da força e a direção do deslocamento. Só retomando aqui atrás, ó, esse aqui é o nosso ângulo alfa. E aqui nós temos o ΔS, que é o deslocamento realizado pelo corpo. Então, no sistema internacional, em que unidade é medido nosso trabalho? O nosso trabalho ele é medido em newtons vezes metros, que isso vai dar uma grandeza chamada Joule, em homenagem ao físico James Joule.
tá bem? Como o trabalho, na verdade, ele está ligado com energia, e energia ligada a trabalho, portanto, tanto o trabalho como a energia, nós vamos medir em Joule. Então, aqui, ó, a variação de energia é igual ao trabalho. Então, qualquer variação de energia vira trabalho, e o trabalho vai gerar a variação de energia. Ambos medidos no sistema internacional em Joule, representado pela letrinha J. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar uma esmiuçadinha nisso aqui. Vamos aprofundar um pouquinho. Propriedade importante. A área do gráfico, força vezes deslocamento, aqui eu já coloquei a letrinha D, é numericamente igual ao trabalho. Então, a área ela é numericamente igual. Esse igual com N em cima quer dizer numericamente igual. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Nós temos aqui um sistema de eixo XY. Aqui eu tenho o deslocamento em metros e aqui eu tenho a força em newtons. Vamos ver aqui, ó. Aplicando uma força constante, aqui, ó, ela não variou, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, se puxando aqui, ó, essa força F provocou esse deslocamento. Então, nós vamos ter essa área aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó, a área. Essa área aqui é o trabalho realizado pelo corpo. Então, a gente vai ter que a área é numericamente o trabalho. Então, vamos ver aqui, ó. Uma outra propriedade importante, né? Ó, sempre, pessoal, leva isso com você para o vestibular. Gráfico da força e distância. A área desse gráfico é o trabalho. Aqui nós temos o seguinte, se a área está acima do eixo X, que é esse aqui, ó, nós vamos ter trabalho positivo. E se tiver abaixo, nós vamos ter trabalho negativo. Para você saber qual é o trabalho final, tem que somar o positivo com o negativo. Tá bem? E aqui nós vamos lembrando que trabalho, força, deslocamento, ou pode aparecer ΔS vezes cosseno de alfa. Essa propriedade ela é muito importante. Não entendi. Diga, Pedro. Não entendi. Então, aqui nós estamos aqui, Pedro. Ó, pega essa figurinha aqui. Eu tenho aqui no eixo X o deslocamento do corpo, né? E aqui esse deslocamento ele vai ocorrer porque eu estou aplicando uma força. Essa força ela ficou constante, tá bem? E houve o deslocamento. Como que eu calculo o trabalho? Essa área aqui não é um retângulo, então se eu pego a base aqui, que ela é o D, e multiplico pelo F, que é a altura, eu vou ter a área da figura. Mas força vezes deslocamento, no caso, ele é igual ao trabalho. Então, toda vez que você tiver uma área onde você tem, no gráfico, força e deslocamento, a área desse gráfico, que é essa aqui que está marcada, ela vai dar para a gente o trabalho. Então, é possível você calcular o trabalho a partir do gráfico. Perfeito? Agora, pode ser, Pedro, que essa força... Pode ser que essa força seja positiva, está acima do eixo, ou uma força negativa, está abaixo do eixo. Se a força for acima do eixo, você vai ter trabalho positivo. E vou mostrar isso daqui a pouquinho. E se for abaixo, uma força negativa, por exemplo, uma força de atrito que se opõe ao movimento, então você vai ter um trabalho negativo. Tá? E aqui estou colocando a formulinha para a gente recordar como calcula o trabalho. Tudo bem? Acho que não. Então, vê para mim onde ficou a dúvida, Pedro. Você está dizendo que força vezes distância é igual a trabalho? Isso, essa é a definição. Toda vez que você tem uma força que provoca uma distância, o produto dela chama-se trabalho. Isso é uma definição. Tá? Por que tem esse cosseno aí? Esse cosseno é porque na figurinha, vou voltar lá na figurinha anterior, Pedro, ó, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é o cosseno, ó. Então, estou pegando essa expressãozinha aqui, ó, só para recordar. Tá? E aí, ó,
Vou voltar lá na figurinha que a gente estava vendo. Aqui, ó. Aqui. Aí eu estou lembrando, ó, você pode achar pela área, analisa se a área é positiva ou negativa, ou você pode calcular pela força também. Tá? No caso aqui, ó, como a força é paralela ao deslocamento, né, então o cosseno do ângulo ele é igual, o cosseno de zero é igual a 1. Então não precisa nem colocar o cosseno aqui. Eu vou mostrar outros exemplos, Pedro. Você vai poder comparar. Pode ser? Esse gráfico que você diz que T é menor que zero. E Esse T tal, é menor que... o tal maior que zero, quer dizer que ele é positivo. E o tal menor que zero, quer dizer que o trabalho é negativo. E vou mostrar para você. Acho que vai facilitar para entender. Vamos lá? Aí, se não entendeu, volta na figura, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Interpretação do sinal. Então, vamos lá. Ó, o ângulo alfa for igual a zero. O cosseno de zero vale 1. Então, o trabalho é positivo. A força que atua, ela está a favor do movimento. Esse alfa, ele está entre 0 e 90 graus. Então, o cosseno é positivo. Portanto, o trabalho também é positivo. A força também está a favor do movimento. O ângulo alfa, ele é igual a 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Portanto, não realiza trabalho. A força não interfere no movimento. E, por fim, a gente tem aqui, ó, entre 90 e 180 graus. O cosseno entre 90 e 180 graus é negativo, então o trabalho é negativo. A força vai atuar contra o movimento. Então, eu vou colocar aqui cada exemplo para a gente olhar. Ó, Pedro, ângulo alfa igual a zero. A força atua a favor do movimento. Em que circunstância você tem isso? Aqui, ó, por exemplo, você no supermercado empurrando um carrinho. Olha lá, ó. Então, a força está nesse sentido e o deslocamento também. Os dois são paralelos. Então, tem a realização do trabalho. Eu estou pegando esse primeiro exemplo aqui, ó. Vamos pegar o segundo. Entre 0 e 90 graus. A força atua a favor do movimento também. Então, vamos pegar aqui, ó. Tá vendo o senhor aqui brincando aqui com o netinho de puxar? Então, você tem aqui a força na corda, puxando para lá. O deslocamento se dá nesse sentido, e aqui nós temos esse ângulo alfa aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é o segundo caso. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. A força, o ângulo é 90 graus. A força não interfere no movimento. Então, veja aqui a nossa formiguinha. Ela está segurando a pedra para cima. Olha lá, ó. É uma força para cima. Mas essa força que está sendo aplicada para cima, ela não provoca esse deslocamento. Quem vai provocar esse deslocamento é a força muscular dela aqui. Então, essa força que ele está equilibrando a pedra não realiza trabalho. Bem, não é responsável por esse deslocamento. Nós estamos nessa situação aqui, ó. E, por fim, vamos olhar essa daqui, ó. Ó. Está entre 90 e 180 graus. A força atua contra o movimento. Então, veja, esse avião pousando, ó. A força do freio, o freio motor dele e tudo mais, está agindo contra o movimento. Veja, ó, o deslocamento é para lá, o movimento é para cá. Por isso que ele vai parando. Então, aqui nós estamos ilustrando cada situação dessa. E como calcula? Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo alfa. E aí, no dia lá da prova, normalmente ele dá para você o valor do cosseno, tá bem? O ângulo, etc. Vê se ajudou, Pedro. Acho que ajudou. Ajudou? Beleza. Eu acho. Não, mas depois você dá, a hora que você for dar uma estudada, dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, a gente na aula que vem a gente conversa, né? Pode falar. Beleza? Então vamos seguindo aqui, ó. A energia. A energia é um conceito bastante complexo e envolve conhecimento sobre diversas áreas. Assim, diante da complexidade da energia, no caso da física, podemos dizer que, então, como a gente vai trazer uma definição para a energia.
A energia é uma grandeza física escalar, ou seja, a gente conhecendo o número com a unidade, a gente já define a energia, cuja unidade medida em joules, a gente falou isso. A energia é definida a partir do trabalho, isto é, quando a aplicação de uma força externa a um corpo, provocando nesse um certo deslocamento. Então, aí nós vamos dizer que ocorreu um trabalho e, portanto, vai haver transferência de energia. Então, importante a gente entender o seguinte, ó, energia é uma grandeza física, ela é medida no sistema internacional em joule, que é obtida quando realizamos um trabalho. A energia, ela é conservativa, isto é, não pode ser criada ou destruída, apenas transformada ou armazenada. Tá bem? Então, esse é o conceito de energia. Fica sempre com esse que está aqui, ó, em vermelho. Tá bem? Então, vamos ver aqui, ó, quais são os tipos de energia que nós vamos trabalhar em física. Então, a primeira energia que nós vamos trabalhar aqui vai ser a chamada energia cinética. Quem é a energia cinética? A energia cinética é o seguinte, ó, vamos considerar aqui um corpo, que ele tem uma massa m e que se movimenta com velocidade v. Esta modalidade de energia, no caso a energia cinética, ela está diretamente associada à velocidade do corpo. Assim, quanto mais velocidade tem o corpo, mais energia cinética ele vai ter. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, a energia cinética é uma grandeza escalar, cuja unidade no sistema internacional de unidades SI é medida em joules e é calculada por. Então, a gente vai calcular aqui energia cinética como sendo massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá bem? Isso quer dizer o seguinte, ó, um Fusca a 40 km por hora e um ônibus a 40 km por hora, embora eles tenham a mesma velocidade, o ônibus tem mais energia cinética do que o Fusca, porque ele tem mais massa. Tá bem? Então, toda vez que houver movimento, nós podemos dizer que tem a energia cinética. E aí nós vamos ver o seguinte, aqui você tem um carro andando, você vai pegar a massa do carro vezes a velocidade dele, né? A velocidade ao quadrado, e aí nós vamos poder calcular qual é a energia cinética desse carro. Ou a gente vê aqui as pessoas andando, ó. Cada vez que você está andando, cada pessoa dessa aqui tem uma energia cinética, que é a massa, a velocidade dela ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, se você está aqui nesse movimento aqui, você dá uma trombada com uma pessoa que tenha muita massa, você vai perceber a energia dela. Entendeu? E aqui, por exemplo, você tem um trem. Então, aqui nós estamos exagerando na energia, né? Então, todos os vagões com a mesma velocidade, então você imagina que a massa, como ela é gigantesca, a energia que não tem aqui. Tá? Então, tudo que tem velocidade tem energia cinética. E a gente precisa saber calcular. A outra energia que nós vamos ter é a chamada energia potencial gravitacional. Vamos representar por EP. Aí nós vamos também considerar um corpo, né, que tem uma massa que se encontra uma determinada altura aí. Vamos considerar essa altura como sendo H, genericamente, em relação ao solo. Então, o nosso nível de referencial aqui é o solo. A energia potencial gravitacional, ela está associada à ação do campo gravitacional sobre os corpos próximos ao planeta. Aí nós podemos dizer o seguinte, que a energia potencial gravitacional também é uma grandeza escalar. E a unidade no sistema internacional, ela é medida em joules, vou representar pela letra J. E como que a gente calcula? A gente calcula dessa forma aqui, ó. Energia potencial é massa, gravidade vezes altura. Então, a gravidade influencia diretamente, né, na energia potencial. E a gente pode ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um elevadorzinho, né? Muda de posição. Então, aqui, ó, aqui você tem um coletivo de pessoas, à medida que ele sobe, esse coletivo vai ganhando altura, portanto, energia potencial. Ah lá,
Aqui está vendo aqui, ó. Nesse brinquedo também, ó, vai subindo. Quando atinge uma determinada altura, todo o sistema ganha energia potencial, ele abre e gira, né? Então, você fica uma altura muito grande em relação ao solo e, portanto, você tem muita energia potencial. Ou, numa situação dessa aqui, ó, você tem aqui o motorzinho, está no térreo, passa para o primeiro andar, passa para o segundo andar, ou seja, cada vez que ele vai subindo, esse motor aqui, ó, tem que gastar energia para arrastar o bloco para cima. Ou essa pilhadeira aqui, ó. Toda vez que ela eleva a massa para cima, ela ganha energia, a massa ganha energia. Ou uma situação bem comum, uma criança, uma pessoa, ou subindo uma escada. Quanto mais sobe, mais distante do solo, portanto, maior a altura. Logo, maior a energia potencial. Ok? Deu para pegar o conceito de energia potencial? Vamos mais um pouquinho, que é outra etapa da energia, que nós vamos chamar o seguinte: energia potencial elástica. Vamos representar por E e L. Então, vamos considerar uma mola de comprimento L. Essa mola tem um comprimento L e constante elástica K. Essa constante elástica K, cada mola tem a sua, que representa a dificuldade de você deformar, né, a mola, que encontra-se em seu estado natural. Vamos considerar que é um sistema formado por um corpo elástico, que é descrito como aquele que, ao sofrer uma deformação X, mediante aplicação de força, pode espontaneamente retornar à sua posição ou à sua forma original, quanto tais forças, no momento, pararem ou cessarem. Assim, ao sofrer uma deformação X, dizendo que o sistema da mola, podemos constar a presença da energia potencial elástica, armazenada na mola, ou seja ela esticada ou comprimida, tá? Por isso que a gente escreveu aqui deformada. A energia potencial elástica também é uma grandeza escalar, e no sistema de unidades, lá no sistema internacional, ela é medida também em Joule. E como que a gente vai calcular? A gente vai calcular dessa forma aqui, ó. Energia potencial elástica é K, constante da mola, que multiplica a deformação da mola ao quadrado sobre 2. Bom, a gente pode também ilustrar um pouquinho isso aqui, ó. Aqui você tem uma mola, né? Essa mola fica oscilando na posição X mínimo e X máximo. Este X0 é a mola na sua posição de equilíbrio, tá bem? Então, vamos tirar uma foto desse sistema aqui. Então, a gente tem aqui, ó, tirando a foto, o sistema em equilíbrio está na posição 0, e aqui, ó, a mola está no seu tamanho normal, que a gente chamou aqui de L. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Aí, o que aconteceu? A gente empurrou essa bola, né, e a mola foi comprimida. Quando a mola é comprimida, a força elástica sempre vai tentar trazer na posição de equilíbrio. Então, ela vai empurrar todo o sistema para cá. Ao empurrar o sistema para cá, você vai ter essa situação aqui, ó. Ela sai da posição de equilíbrio, vai até um limite, né? Deforma a mola de novo, como a gente vê aqui, e aí vai voltar. Então, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Sai da posição de equilíbrio e é comprimida, sofreu essa deformação X. Quando a mola distende, ela traz para essa posição aqui, ó. Então, também sofre uma deformação X. Se eu não tenho atrito, não tem nada que se opõe, o que, que vai acontecer? Essa mola vai ficar oscilando nessa posição de equilíbrio, conforme a gente pode ver aqui, ó. Tá bem? Então, essa energia que a mola armazena, essa energia aqui armazenada na mola, a gente calcula por essa expressãozinha aqui. Então, essas 3 expressões, elas são muito importantes no dia do vestibular. E é importante que você leve com você, tá? E aí, a gente tem elas aqui, ó, fazendo um resumo. Essa parte. Por que que... Pode falar. Essa aqui?
Por que que o O e o A, eles... Eu não entendi as posições do O e do A. Vamos. O A seria a bolinha? Nessa figurinha você está falando? Não, tô falando da outra. Ah, sim. Essa posição A é que ela sai daqui e vem para essa posição A. Ela sofreu uma amplitude, a gente chama. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, ó, essa amplitude aqui, ó, ela saindo daqui e vem para cá, sofreu esse deslocamento X para chegar na posição A. Ok? E aí comprimiu a mola, que ela parou. Aí a mola vai dar um solavanco nela, vai empurrar para a posição A', essa aqui, ó, que é essa daqui, ó. Aqui nós estamos chamando de X mínimo, que seria o A, e aqui de X máximo, que seria o A'. E ela fica nessa posição de equilíbrio. Por isso que você tem aqui X aqui, poderia trazer aqui o X, e você tem X aqui, que é esse daqui. Tá bem? Então, ela fica oscilando nessa posição aí de equilíbrio. Por isso que a gente tem A, que seria o X máximo, a deformação máxima, tanto na compressão, aqui no caso, a mola sofreu... Cadê o meu mouse? Está aqui. Aqui, opa. Aqui no caso, ela deformou sofrendo compressão, porque o nosso parâmetro é esse aqui, ó, tamanho natural. Então, aqui ela foi comprimida. Se foi comprimida, armazenou energia potencial. Como que eu calculo? Eu vou pegar a constante dessa mola e multiplicar por dessa deformação aqui ao quadrado e dividir por 2. Mas se ela fosse esticada, a mesma coisa. De quanto foi esticada? De x. Então, eu vou pegar a constante da mola, que é o K, multiplicar pela deformação ao quadrado e dividir por 2. Tá bem? Então, isso aqui, Pedro, ó, A e a linha é só para ilustrar que a mola tem o máximo de compressão e o máximo de descompressão. Então, aqui eu tenho X na compressão, aqui, ó, tá vendo? E aqui eu tenho um X também na elongação da mola, tá deformando a mola. Ficou mais claro, Pedro? Então, no caso, esse A seria a bolinha. Essa era a minha pergunta. A bolinha, deixa a bolinha lá. Esse A aqui, ó, só está dizendo, ó, sai da posição 0, vai para a posição A, que seria o X mínimo. Ou sai da posição, que é o 0 aqui, e vai para essa posição máxima aqui de deformação, que é o A'. Tá? A bolinha, ela fica quietinha aí. Eu não chamei a bolinha de A, não. Ela está aqui, ó, essa daqui, ó. É como se a gente pegasse aqui, Pedro, ó, tirasse uma fotografia do sistema parado, né? Está lá paradinho, sem deformação nenhuma. Aí você tira uma fotografia no máximo da compressão, quando ela está na posição A, e depois você tira uma outra foto quando ela está elongada, máxima deformação, que aqui no caso seria na posição A'. Beleza? Tá. Bom, aí nós vamos ter o seguinte, ó, no resuminho, essa aqui é importante levar, energia potencial, que é a massa do corpo, vezes a gravidade, vezes a altura. Isso a gente consegue calcular a energia potencial gravitacional. A palavra gravitacional, ela aparece por conta da gravidade aqui. Tá? Aí nós vamos ter energia potencial elástica. Quem armazena energia potencial elástica é a mola. Vai ser a constante dela, que multiplica a deformação ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente tem a energia potencial elástica. E aqui a gente tem a energia cinética, que vai ser a massa, a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética. Só recordando, energia potencial gravitacional é a energia de posição em relação ao solo. Quanto mais você sobe, mais energia você ganha. Energia potencial elástica, aquela é armazenada na mola. E a energia cinética é aquela que você tem quando está em movimento. Todos os corpos em movimento, eles terão a sua energia cinética. Tranquilo? Então, esse resuminho aqui, você precisa copiar, deixar aí num cantinho aí para memorizar e levar para o dia do vestibular. Tá? Aí nós vamos falar aqui um pouquinho. Potência.
qual é o conceito de potência? Olha, a energia pode ser transformada ou transferida durante a ocorrência de determinados fenômenos. Essa transferência ou transformações ocorrem ao longo de dado intervalo de tempo. Então, nós vamos definir o seguinte, ó. Pode-se medir a rapidez com que essa transferência ou transformação de energia ocorre por meio de uma grandeza denominada potência. Então, o que é a potência? A potência, ela mede a rapidez com que uma energia ela é transferida ou ela é transformada. Esse conceito você precisa ter em mente aí com você. Por exemplo, assim, eu vou subir uma escada que tem 10 degraus, né? E eu vou subir num ritmo. Na medida que eu subo nesse ritmo, então eu vou passar, eu vou subir da escada e eu vou fazer isso num certo tempo. Se eu subo essa mesma escada de uma forma correndo, então eu vou realizar esse trabalho, porque eu estou subindo, ganhando altura, num tempo menor. É aí que entra a potência. A potência quer dizer o seguinte: quanto mais rápido você transferir energia, né, mais potente é o sistema. Então, você pega, por exemplo, um carro, né, um carro 1000. Esse carro 1000, ele tem uma certa potência. Se você pega um carro 2.0, ele tem uma outra potência. Por quê? Porque ele consegue transferir a energia do motor num tempo menor quando comparado com o outro. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. A potência, letrinha P, ela vai ser o módulo da energia dividido pelo intervalo de tempo. Aí, a gente vai ter o seguinte, ó. A potência, letrinha P, a variação de energia, lembrando que variação de energia também pode ser igual a trabalho, tá? A gente falou disso. E aqui a gente tem um intervalo de tempo, ΔT é intervalo de tempo. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Quanto mais rapidamente ocorrer essa transformação ou a transferência de energia, né, maior a potência associada ao equipamento. Então, a gente tem aqui a unidade de potência no sistema internacional, né, vai ser o seguinte, a potência no sistema internacional ela é medida em watts, em homenagem ao físico James Watt. Tá? Então, a gente vai escrever o seguinte, ó, toda vez que tiver entre colchetes, nós estamos falando de potência. Então, a potência, aliás, estamos falando de unidade apenas. Como a grandeza aqui é a potência, então nós vamos ter o seguinte, ó, potência, a unidade, estou lendo aqui, a unidade de potência é igual que no caso está em módulo, né, energia pelo intervalo de tempo. Essa unidade vai ser o seguinte, nós vimos que a energia a gente mede em joule, e o tempo a gente mede em segundo. Portanto, joule sobre segundo vai dar a grandeza que a gente chama de watt. Tá bem? Em homenagem ao físico James Watt. Então, toda vez que aparecer para você assim, 50 watts, pega lá. Essa lâmpada tem... Às vezes você ouve falar, essa lâmpada tem quantos watts? Ah, essa lâmpada tem 35 watts. E essa outra? Ah, essa outra tem 50 watts. Então, essa de 50 watts ela é capaz de transferir mais energia luminosa para o ambiente do que aquela que tem, por exemplo, 30. Entendeu? Então, sempre lembrando, watts é a unidade de potência. Vamos ver alguns múltiplos dessa unidade. Ó, Professor, volta lá, por favor. Volto, Pedro. Está aqui. Você deixou entre parênteses, você deixou energia em dois parênteses, por quê mesmo? É porque eu estou pegando o módulo dela. Aqui eu vou trabalhar com energia sempre positiva. Por isso que está em módulo. Mas isso muda alguma coisa? É, porque você pode ter, por exemplo, se você está analisando assim, uma freada de carro, por exemplo. A força de atrito se opõe ao movimento. Mas mesmo analisando essa força, essa energia, que pode ser uma energia negativa, para analisar a potência, a gente não vai ficar com esse conceito de energia negativa. Por isso que ela está em módulo aqui.
conceito da potência é sempre energia transferida por unidade de tempo. É sempre esse. Por isso que ela está aqui em módulo. Por isso que na definição ela aparece em módulo. Tá? Então, sempre vai trabalhar nesse sentido. E sempre vai ser em watts? Sempre vai ser watts. Vai ser sempre watts. Agora, se precisar medir de outra forma, é o que nós vamos ver agora. Múltiplos das unidades do watt. Então, vamos ver aqui, ó. 1 kWh. 1 kWh é 1000 watts. Aí você tem assim, 1 megawatts. Megawatts é 10 elevado a 6 watts. Por exemplo, você vai falar qual é a capacidade de uma usina em watts. Você não vai falar em watts, vai falar em megawatts. Tá bem? Aí você fala que gigawatts também é uma outra unidade que a gente trabalha, né? Então, aqui temos o seguinte, a relação entre unidade de energia, que é uma unidade importante, que a gente usa em casa, que é o chamado quilowatt-hora, né? E o joule, que é a energia. Então, a gente tem o seguinte, ó, a unidade quilowatt-hora no caso aqui, é uma unidade utilizada para definir energia, ou unidade comercial de energia. 1 kWh é 10 elevado a terceira watts. Hora é 3 vezes 10 elevado a terceira segundos. Então, 1 kWh, a hora que você pega isso aqui, ó 10 a terceira, com 10 a terceira, 10 a sexta, vezes 3,6. Então, 1 kWh, ela equivale a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. O que você tem que saber disso aqui? Ó? Que a unidade quilowatt-hora ela é uma unidade de energia. Vamos colocar aqui um exemplo. Ó. A transformação de energia dissipada em potência. Eu vou fechar aqui para depois a gente ver a conta de luz aqui. Né? Porque, por exemplo, a Eletropaulo, ela utiliza o quilowatt-hora como a energia que cobra da gente. Tá? Mas ainda aqui na questão da potência, a gente tem uma associação importante. Ó, uma máquina, a máquina onde ocorre a transformação de energia. Vou pegar um liquidificador, por exemplo. Tá? Ó, então, você liga na tomada, vai receber energia. Então, a tomada vai transferir energia para essa máquina. O que vai acontecer? Toda a energia que o liquidificador recebe, ele realiza trabalho, ou seja, ele usa para bater o alimento? Não. Então, aquela energia que você vê lá, que está triturando o alimento, essa energia, a gente vai chamar ela de potência útil. Você está utilizando para alguma coisa. Mas a máquina, no caso aí, o liquidificador, ele vai esquentar. Ele vai perder energia. Isso a gente vai chamar de potência dissipada. Tá? De tal forma, pessoal, quando você pega a potência útil e a potência dissipada e soma, tem que dar potência total. Porque a energia, ela não pode ser destruída nem criada. O que acontece com ela? Apenas ela é transformada ou armazenada. Por isso que a gente pode escrever aqui, ó, princípio da conservação da energia. Né? Olha lá, ó. Se eu pego a potência útil, ela tem que ser igual, aliás, a potência total, ela tem que ser igual à soma da potência útil com a potência dissipada. Tá bem? E para ilustrar aqui, nós temos aqui uma conta de luz, né? Vamos observar aqui, ó, quilowatt-hora, que é a unidade de energia, né? Então, quando você vai fazer a base de cálculo, a energia cobrada de você, ela está em quilowatt-hora. Tá bem? Acho que minha hora aqui está dando. Nós vamos parar por aqui. E aí, a aula que vem, a gente retoma com vocês aí, tá bom? Perfeito, JJ. Beleza? Obrigado, meu amigo.